Então, pessoal, vamos iniciar agora um estudo de caso de um projeto estrutural em madeira. Esse projeto ele pode ser encontrado no nosso livro-texto da disciplina de Construções Especiais, Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas, da autora Rosiane Camargo dos Santos. Bem no começo do livro, ele propõe que o leitor imagine que é um engenheiro recém-formado, trabalhando em uma empresa de projetos e que recebeu a incumbência de calcular uma estrutura para um hotel fazenda que esse escritório de projetos está projetando, né, para um cliente. Então, nessas estruturas de madeira, foi pensado, na verdade, nesse hotel fazenda, foi pensado em utilizar algumas estruturas de madeira, tanto para ambientação, né, a madeira combina muito bem com esse espaço rural, né, com essa temática de hotel fazenda, quanto por ser um material que, com o tratamento correto, ele pode ser resistente às necessidades do ambiente. Então, você, como engenheiro responsável por esse projeto, pelo projeto desse pergolado, você vai ter que definir esse projeto de madeira que está sujeito a ventos e intempéries. E você vai precisar considerar o critério de dimensionamento por combinação última normal de carregamento. Isso tanto é uma indicação da norma, como foi repassado para você pelo seu superior. Ele pediu para que você utilize esse critério de dimensionamento, porque a empresa segue as normas, tem certificação e precisa utilizar sempre esse mesmo procedimento, tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer aqui esse projetinho. Essa daqui é a planta baixa do projeto, digamos assim, né? É só um diagrama mais simplificado, né? Sem muitos detalhes. Mas aqui a gente pode ver as principais dimensões. Ela vai ter 11 metros de profundidade no sentido Y, 16 metros de profundidade no sentido X, e a cada 4 metros ela vai ter colunas de madeira. Vai ter também um vão de 4 metros de largura para que as pessoas possam passar por dentro desse pergolado, né? Então, devido à localização e utilização da estrutura, seu supervisor instruiu que a viga do pórtico está sujeita aos seguintes carregamentos verticais linearmente distribuídos: peso próprio de 0,9 kN por metro, carregamento acidental de 1,5 kN por metro, vento em sobrepressão 2,8 kN por metro e vento em sucção menos 0,6 kN por metro. Já as colunas na lateral, elas vão estar sujeitas a cargas horizontais linearmente distribuídas de vento a barlavento, né, pela esquerda, 2,69 kN por metro, e 1,82 kN por metro de vento a sotavento, né, à direita, é como se fosse do outro lado, né, não é o lado que o vento está atingindo de frente, tá? Então essas aqui são as condições de entrada, digamos assim, do nosso problema, e nós vamos precisar começar a definir esse projeto, utilizando, né, como nos foi indicado aqui, o critério de dimensionamento de combinação última normal de carregamento. Sempre que a gente for utilizar o critério de combinação última normal de carregamento, o nosso livro-texto indica lá na página 32 que a gente tem que considerar as cargas aplicadas através dessa equação aqui, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui nessa equação? A gente está combinando as principais cargas que estão atuando no nosso pórtico, tá? Aqui do lado a gente tem essas três cargas, né? Ó, o vento a barlavento, aqui o vento a sotavento, e aqui em cima a gente tem a carga total, a carga combinada,
né? Porque aqui a gente viu que nós temos, além do peso próprio, temos carregamento acidental, vento em sobrepressão, né, por cima aqui, e vento em sucção por baixo, tá? Então tudo isso aqui vai ter que ser combinado para a gente chegar aqui em uma carga, tá certo? E esses ventos aqui, eles também vão ter que ser combinados para que a gente chegue na carga correta aqui dessas colunas na lateral, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nesses fatores. Como é que a gente encontra cada um desses fatores, tá? Primeiramente, né, antes de passar para os fatores, vamos falar aqui sobre essas forças. Aqui a gente tem a força Fg. Toda vida que a gente for utilizar essa equação aqui, nesse lugar a gente vai colocar a força do peso próprio, né, que está aqui 0,9 kN. Essa força aqui é a força principal, é a força que vai atuar com mais intensidade. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Como tem várias forças aqui atuando, a gente vai precisar fazer combinações dessas forças, considerando cada uma delas como força principal, primeiro, e combinando com uma das outras duas forças que não serão consideradas principais. Tá ok? Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar vários valores para FD, né, que vai ser aqui o nosso CV, na verdade, e nós vamos, obviamente, optar pelo maior, né, porque em critérios de cálculo a gente vai ter que dimensionar tudo para a pior condição de trabalho, tá certo? Então vamos agora dar uma olhadinha em como a gente consegue encontrar esses fatores, esses gamas aqui, tá? Então tá aqui a nossa expressão. A gente vai encontrar esses fatores nessas três tabelas, tá? 1.10, 1.11 e 1.12, que estão lá no nosso livro-texto, na página 34. Aqui na tabela 1.10, coeficiente de redução das ações variáveis. Então, bem aqui, ele vai entrar esse fator. E aí, para a nossa situação, a gente tem tanto pressão dinâmica do vento, né, quanto local em que não há predominância de pesos de equipamentos fixos nem de elevadas concentrações de pessoas, porque nesse pergolado a gente não vai estar pegando nenhum, não vai estar colocando nada amarrado, né, não vai ter nada pendente, e então não se espera que tenha, sei lá, um balanço ali para a pessoa fazer uma carga extra. A gente não está planejando para isso, ele é só realmente decorativo, é um ambiente que até pode receber uma vegetação ali para ornar, mas não é o objetivo do nosso cálculo, né? Então aqui a gente vai pegar esse fator aqui, né? E esses dois valores, certo? Então nós teremos aí 0,5 quando a gente estiver considerando pressão dinâmica do vento, ou seja, quando aqui a gente for considerar uma das duas forças de vento que a gente tem, esse valor vai ser 0,5. E locais em que não há predominância de peso, de equipamentos fixos, nem de elevadas concentrações de pessoas, né, seria o fator para quando a gente tiver aquelas cargas acidentais, tá certo? Elas não são cargas fixas, né? Não há predominância de peso fixo, de equipamento fixo. Então o que é que pode acontecer ali? Uma carga acidental. Ela não é uma coisa que está propositalmente colocada naquela situação. Então, para a nossa questão aqui, quando a gente estiver trabalhando com a nossa força secundária sendo o vento, esse fator vai ser 0,5. E quando a gente estiver trabalhando ela com uma carga acidental, esse fator vai ser 0,4. O próximo coeficiente é o γ-GI, que vai multiplicar a nossa força-peso, né? A nossa força relativa ao peso próprio. Então, nessa situação aqui, foi dito para a gente que é de pequena variabilidade. A questão disse isso para a gente, pequena variabilidade. Então, 1.3 é o valor que a gente vai utilizar. O próximo fator que a gente precisa pegar é esse YQ. Bem aqui, né? Y não, desculpa, γQ. Então, aqui o γQ, né? Ele disse aí para a gente que é combinações normais, ações variáveis em geral, incluídas as cargas acidentais móveis, tá? Então aqui está o segredo. A questão diz pra gente
cargas acidentais. Aí a gente pega o 1.4. Então, pessoal, com todos esses valores que a gente acabou de encontrar para cada uma dessas variáveis, a gente pode montar essa tabelinha aqui de cima, que apareceu agora no canto superior direito da tela, resumindo todas as nossas variáveis para o cálculo dessa situação problema. Então, sempre que tivermos de trabalhar com a força do peso próprio, vamos usar 0,9 kN por metro. Ela é uma força do tipo permanente, porque independente do que aconteça, ela vai estar atuando, é a força do peso da madeira. E sempre que a gente for inserir ela aqui na equação, ela vai vir multiplicada por um fator. Qual fator? 1.3, que foi o fator que a gente encontrou, né? Aqui na tabela, 1.11, para pequena variabilidade. Continuando aqui, ó, esse gama Q. Esse gama Q, ele vai multiplicar todo esse conjunto aqui, que vai levar em conta a nossa força principal e o somatório das forças secundárias aqui, tá? Então, nessa situação aqui, a gente viu que ele vai ser 1.4 para todo mundo, né? Então, independente do que aconteça, o nosso gama Q vai ser 1.4, o valor que encontramos na tabela 1.2. Nesse somatório aqui, nós vamos ter o coeficiente de redução das ações variáveis e as forças que estarão sendo consideradas variáveis, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Se estivermos trabalhando com uma força variável, considerando a força variável vento, né, seja ele em sobrepressão ou em sucção, o valor aqui desse coeficiente vai ser 0,5. E sempre que a gente estiver trabalhando com ele, considerando a carga acidental como a secundária, a gente vai utilizar ele valendo 0,4. Então nós vamos precisar, como eu já falei, fazer 3 combinações, né? A primeira aqui com a carga acidental, e aí a gente pega a segunda como sendo a maior carga de vento, que é a de sobrepressão. Em seguida, a gente coloca como principal o vento em sobrepressão e depois a gente coloca o vento em sucção, tá certo? Então cada uma delas vai ser a principal em algum momento aqui. Então vamos lá, calcular aí essas combinações de cargas. Como atuam 3 ações variáveis, Q, V1 e V2, serão 3 combinações normais de ações. Eu vou colocar aqui embaixo tanto a nossa tabela com os valores dos coeficientes, que a gente acabou de montar, quanto a equação que a gente está utilizando, para a gente não ter que ficar indo e voltando nos slides. Vamos ficar só nesse slide aqui, tá? E vamos resolver primeiro a combinação número 1, considerando como força principal o carregamento acidental Q. Vamos então adaptar a nossa equação e colocar em termos das variáveis que a gente tem, né? Que é Q, V1, V2, G, tá? Então vamos lá. No nosso somatório das forças peso, a gente só tem uma força peso aqui, né? Então é essa 0,9 que vai entrar aqui, a força G. E aqui o gama GI que a gente encontrou de 1,3. Mais o gama Q, que permanece, né? E vai ser sempre 1,4, pelo que a gente viu lá das tabelas, vezes a carga principal, que a gente está considerando o carregamento acidental Q, então vai ser 1,5 kN, daqui a pouco a gente substitui, mais o fator de correção aqui para as cargas variáveis, e como eu tinha comentado anteriormente, vamos fazer aqui para a carga Q, combinando com a carga em sobrepressão, que é a maior. Então vamos substituir aqui primeiro os nossos valores dos coeficientes, 1.3 no lugar de gama GI, 1.4 no lugar de gama Q e 0.5 no lugar aqui desse coeficiente que multiplica as cargas variáveis. Desenvolvendo mais essa equação, né, multiplicando aqui nós vamos ter 1,3G mais 1,4 Q mais 1,4 vezes 0,5 vezes V1. Colocando agora os valores de G, de Q e de V1, né, que vão ser respectivamente 0,9, como a gente vê aqui, 1,5 o valor de Q
e 2,8 o valor de V1. Nós vamos encontrar uma carga total de 5,23 kN por metro. Só que essa é uma das combinações que a gente vai fazer. Nós vamos fazer mais duas combinações e, por critério de projeto, a gente vai pegar a maior carga, a situação mais complicada para a nossa estrutura. Considerando agora, pessoal, a nossa combinação número 2, onde a força principal vai ser o vento em sobrepressão, ou seja, aqui no lugar de Fq a gente vai colocar V1. E a nossa força variável, a nossa força secundária, ela vai ser considerada como o carregamento acidental. Tá? Então, fazendo as substituições aqui necessárias e adequando essa equação, a gente vai ter γg mais γq, né? O γg aqui permanece porque só tem essa força. O γq já é da própria equação. No lugar da força principal, nós vamos colocar agora o V1. No lugar da força secundária, a gente vai colocar o carregamento acidental multiplicado aqui pelo fatorzinho de correção da carga secundária, tá certo? Substituindo agora os valores dos coeficientes, nós vamos ter 1,3 para o γg, 1,4 para o γq e 0,4 para o carregamento acidental. Lembrando, pessoal, que aqui no nosso exemplo, todos os γq estão sendo 1,4. Mas o γq que vai entrar aqui na equação, ele é relativo à força considerada como principal. Tá? O principal contribuinte nessa combinação de cargas. Então, se é V1, a gente teria que vir aqui em V1 e olhar o γq dele. No caso, todos são 1,4, então não tem muito o que errar, mas em situações onde você tivesse valores diferentes, lembrem-se que o γq vai estar sempre associado à nossa força que está sendo considerada a principal. Tá? Um segundo ponto, antes da gente substituir os valores de G, de V1 e de Q, a gente precisa fazer uma consideração. Lá na norma 7190, ela indica para a gente que toda vida que cargas de vento forem consideradas como a carga principal, a gente precisa multiplicar essa carga por 0,75. Tá? Então, fazendo isso, né, e desenvolvendo aqui, nós vamos ter 1,3G mais 0,75, porque vai multiplicar aqui a carga, vezes 1,4 vezes V1. Tá aqui, ó, certo? Então, é 0,75 vezes 1,4 vezes V1. Mas o 1,4 também multiplica essa segunda parte aqui, né? Então fica 1,4 vezes 0,4 vezes a carga aqui. Ok? Então agora é só a gente substituir os valores de G, V1 e Q, que serão respectivamente 0,9, 2,8 e 1,5 kN por metro. Fazendo isso, né, resolvendo aqui essa equação, a gente encontra aqui uma carga de 4,95 kN por metro. Calculando agora a nossa terceira combinação, considerando como força principal o vento em sucção V2, nós vamos substituir aqui no valor da força principal, Fq, o valor de V2, que vai ser menos 0,6 kN por metro. Na nossa força secundária, né, na nossa força variável, a gente vai ter novamente o carregamento acidental. Só que nessa situação, como estamos calculando com vento à sucção, esse carregamento acidental ele vai resultar para essa conta em zero. Tá? Então nós vamos desconsiderar o carregamento acidental quando estivermos calculando como força principal o vento em sucção. Dessa forma, a nossa equação se torna bem mais simples, né? 1,3G mais 1,4 V1. Nós vimos também, lá na combinação 2, que toda vida que a força principal for uma carga de vento, a norma indica que a gente tem que multiplicar isso por 0,75. Adequando para a norma, teremos então uma equação 1,3G mais 0,75 vezes 1,4 V1. Substituindo os valores de G e de V1, que vão ser respectivamente 0,9 e menos 0,6 kN por metro, nós temos então 1,17 menos 0,63, que vai ficar uma carga resultante dessa combinação
de 0,54 kN por metro. Quando a gente compara essas três cargas, nós vemos aqui que a da combinação 1 é a maior, né? 5,23 kN por metro. Então, a gente precisa calcular considerando essa carga 5,23 kN por metro. Por quê? Porque é a carga que vai ter, é a combinação de cargas que vai ter maior impacto sobre a nossa estrutura. Então, nós vamos sempre dimensionar para a pior situação. E agora, nós precisamos verificar os componentes verticais do pórtico. Então, pessoal, como a gente vai calcular agora as cargas nas componentes laterais do pórtico, né, nós vamos ter apenas as cargas de vento, V1 e V2. Nós não vamos estar considerando a parte de cima lá do nosso pergolado. Tá? Então, para essa situação, não se leva em consideração o peso nem o carregamento acidental. Apenas o vento é considerado como fator principal. Lembrando novamente que se o vento é força principal na nossa equação, vamos ter que multiplicar por 0,75. Né? Então, coloquei aqui em vermelho na equação as partes que vão ser zero. Ou seja, a equação grandona se reduz a basicamente γQ vezes a força, vezes 0,75, né? Que vai ser aí o nosso fator para quando o vento for a força principal. Da nossa situação problema, nos foi dado que esse pergolado vai sofrer um vento a barlavento de 2,69 kN por metro e a sotavento de 1,82 kN por metro. Vamos calcular agora, então, as combinações dessas cargas, né, nas duas extremidades, tanto a barlavento quanto a sotavento. Então, substituindo aqui na equação, que vai ser 0,75 vezes γQ vezes a força, nós vamos ter 0,75 vezes 1,4, né? 1,4 de quem? De todo mundo aqui que é vento, tá? Vezes 2,69, que é o barlavento. E isso vai resultar em 2,82 kN por metro. Calculando agora a combinação a sotavento, nós vamos ter 0,75 vezes γQ vezes a força. Então, 0,75 vezes 1,4 vezes 1,82, que vai resultar 1,91 kN por metro. Colocando todas essas forças aqui na nossa representação gráfica, né, nós vamos ter aqui 2,82 kN por metro de carga na lateral esquerda do pórtico, 5,32 kN por metro de carga no topo, né, na parte de cima do pergolado, e 1,91 kN por metro na lateral direita. Tá certo? Então essas aqui são as forças que a gente calculou e que vão influenciar a nossa estrutura. Na próxima aula, nós vamos fazer o projeto dos elementos de ligação entre as peças estruturais do pergolado. Tá? A ligação entre a viga e o pilar será realizada através de entalhe e a ligação do sistema de contraventamento vai ser feita através de pregação. Tá? Então, nós vamos ter aqui essas duas situações que vamos calcular na nossa próxima aula. Tanto a viga pilar, né, a gente vai encontrar aqui os valores de A e de T, quanto para o pilar contravento, onde nós vamos definir o número de pregos que serão necessários para manter a estrutura unida. Até lá!